Olá, alunos do terceiro ano de Biologia da nossa mediação tecnológica Rondônia. É isso aí mesmo. Professor Silvio aqui com vocês. Professora Tabita. A gente vai dar continuidade aqui ao assunto, ao conteúdo de Biologia, que foi muito bem explicado, teve o início, né, do conteúdo foi muito bem explicado na primeira aula pela professora Tabita, lembrando que na última aula nós falamos sobre a questão da hereditariedade, uma introdução à genética, a importância que é de você entender, até dentro da genética, na verdade, a gente não viu isso, mas dentro da hereditariedade, da questão genética como um todo, você vai entender o porquê de muitas coisas que você vê de características em determinados seres vivos, não é isso, professora? Aí você acaba não ficando assim frustrado quando você se compara, né? Faz aqueles comparativos do fulano que, né, tem cabelo crespo, os pais têm cabelo liso, como assim? Até mesmo aquela situação, né? Até mesmo a situação de albinismo, né? Aquelas pessoas que têm que não tem a melanina, né, que produz aquela coloração característica da pele. Pigmentado, né? Pigmento, exatamente. Então, tudo isso envolve questão genética. Então, em aulas de genética, você... inclusive, essa aula também tem tudo a ver com genética, mas em aulas de genética, geralmente, a gente percebe os alunos falando assim, tá, professor, agora eu entendi. Ou seja, parece que alguma coisa que intrigava, né, ele, aí de repente ele... entendi. Então é por isso que assim, o pai é de um jeito, a mãe é de um jeito e o filho é de outro, né? É por isso, por exemplo, da síndrome de Down, é por isso, por exemplo, da síndrome tal, da síndrome de Turner, Klinefelter, coisas que a gente vai estar vendo durante o conteúdo, é muito importante porque vai ser esclarecedor, eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. E é legal que a gente vai ter também paródia aqui, professor. Inclusive, eu estava olhando essa aula que a gente vai dar hoje, já tinha paródia que cabia, né? Esse assunto. Mas durante o percurso aqui dos módulos, com certeza eu vou estar aqui com o violão para você. Muitas vezes pode ser até ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né, professor? Opa! E outras vezes também a gente tem uns vídeos aí que a gente deu uma produzida e que a gente vai estar veiculando aqui para vocês dentro das aulas. Se animaram, eu tenho certeza que eles se animaram. Galera, olha só, a gente vai falar sobre uma questão aqui, são os conceitos, né? Essa aula são conceitos da genética, e um dos conceitos importantes que a gente vai estar abordando, que são os cariótipos, tudo, você presta bastante atenção, porque são ferramentas, tá? Que vão dar para você oportunidade de você se evitar certos transtornos aí quando a gente fala da questão dessa hereditariedade. Exatamente. De você herdar, a gente herda coisas boas, com certeza, mas tudo que está nos genes, né? E aí pode vir coisas boas e podem vir coisas ruins também, tá bom? Exatamente. Então a questão do cariótipo, lembra dessa palavra, vai fazer uma grande diferença quando você estiver falando essa questão de reprodução. Tá bom? Exatamente, professora. E outra coisa também é que... Fugiu, professora. Fugiu que ia falar. Volta. Mas vai voltar. Durante a aula vai voltar. Joga na tela, daqui a pouquinho eu lembro e a gente continua. Chega aí. Então, Biologia, professor Silvio e professora Tabita. Vamos lá, então nós vamos falar sobre o que, professora, hoje? Quais são os pontos? Aula 2.1, né? Conceitos básicos em genética. E aí nós vamos abordar a hereditariedade. Deixa eu pegar a caneta, senão não vai não, né, professor? Hereditariedade. Vamos falar sobre o gene, que pecinha pequenininha e importantíssima dentro da genética. Lembrei. Lembrou? Vou já falar. Locus gênico. Vamos falar sobre uma funçãozinha muito importante de pares, né, de genes, tá? Homozigotos, heterozigotos. Vamos falar também sobre o genótipo e o fenótipo. Aqui aluno não pode sair com dúvida, né, professor? Não, com certeza não. Professor, você para de brincadeira, professor. Eu estou aqui com o nosso diretor aqui, né, que ele está prestando atenção na aula e ele tenta fazer os comentários dele. Mas olha aqui para mim, rapidão, só para eu concluir o que eu tinha, ainda há pouco eu tinha fugido da minha mente. Essa aula nós vamos falar sobre conceitos. Muitas pessoas reclamam da biologia, professora Tabita, porque justamente Por quê, professor? conceitos
que são difíceis, realmente, muitas vezes até de ser pronunciados, né? Palavras. Por quê? Porque você não entende o básico. Aí você, poxa, mas só conceitos? Quando você entende determinados conceitos, o assunto flui com mais facilidade. E você, muitas vezes, não encontra dificuldade. Você pensa assim, por exemplo, quando eu falo aqui, heterozigoto, a priori, você soa como uma palavra nova e muito diferente do seu vocabulário. Tá, aí isso já te causa estranheza. Ah, não, biologia é muito difícil, esses termos aí, mas quando você entende direitinho, quando você se dedica a aprender a parte básica do assunto, todo o resto vai se tornando mais fácil de você entender, entendeu? Então, você não constrói um muro, né? Chega lá com um profissional, eu quero um muro aqui na frente da minha casa. Aí quando a Fred chega lá com o muro pronto e coloca aqui. Não, ele não faz isso. Dá, né? Ele vai fazer um cálculo do tijolo, do cimento, e ele vai construindo linha a linha daquele tijolo, né, daquele muro, e até ele se tornar aquela estrutura. A mesma coisa é o conhecimento em biologia. É complexo? Tem lá suas complexidades, sim, tem. Não vou mentir para vocês. Agora, se você vir desde baixo, procurando entender cada pilar de um determinado assunto, eu tenho certeza que você vai ter facilidade em entender o desenrolar do conteúdo, tá? Porque se você não entende conceitos, dificilmente você vai conseguir entender as grandes teorias aí da biologia, tá bom? Então, dentro da genética é muito interessante, e da hereditariedade também, que faz uma coisa parte da outra. Diga, professora. Mas fica tranquilo que com a gente, com a Tatá, com o Silvinho, vai dar tudo certo, né, professora? É isso aí, a voz da professora Tabita. Você vai estar escutando uma voz aqui do além, a professora Tabita que está ali, né, na tela para fazer as devidas anotações e rabiscos aí, enquanto eu for explicando. Tá bom, pessoal? Então, joga na tela, vamos estudar, vamos prestar atenção. Então é isso, como a professora Tabita falou, hereditariedade, gene, locus, homozigoto, heterozigoto, genótipo, fenótipo, tudo isso vão ser assuntos que a gente vai estar esclarecendo aqui para vocês. São termos que a gente usa em genética e que vocês precisam saber o que significa cada coisa. Como habilidades para essa aula, né, prof? Nós vamos entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética, vamos nos tornar engenheiros aqui. É isso aí. Eita, habilidade a mais. E as questões éticas envolvidas. Vamos compreender também a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as anomalias que vão estar ligadas a essa herança. Tá bom? Exatamente. Já nessas habilidades, eu já acho legal... já tem uma situação que é bem interessante, né? Quando fala ali, se puder sublinhar na 2 aí, ligadas, restrita e influenciada, né? Nós temos heranças ligadas, né, a um determinado sexo, restritas é quando é só num determinado sexo, e influenciada é quando depende do sexo, aquilo pode se expressar. Então, dentro da genética, várias coisas podem ser desvendadas, aí eu tenho certeza que você vai se identificar. Vamos lá, então, conceitos básicos em genética. Primeiro que já vem genética, o próprio termo já vem de origem, né, de gene, de gênese da situação. Então, genética vem vem querendo já te levar a ideia de que a gente vai estudar a origem, no caso aqui, das características biológicas de um ser vivo, tá bom? Então, dentro da genética, a gente tem alguns conceitos básicos. Eu acho que a questão que a gente pode dizer assim, um dos principais, um pilar da genética é justamente a hereditariedade, né? A hereditariedade tem tudo a ver com aquilo que você carrega, né, na sua informação familiar. Joga eu aqui na tela. Quando você tem como a gente falou ainda há pouco, quando você tem uma determinada característica, quando você tem uma determinada semelhança com seus pais ou com seus avós, isso tem a ver com a hereditariedade, que é justamente as características, né, que passam entre pais e filhos, tá bom? Veja bem, quando se for filhos, por exemplo,
biológicos, tá? Não quer dizer, por exemplo, um filho adotivo, ele não é de sangue, então, geneticamente, né, ele não vai apresentar características daquele pai ou daquela mãe, não é isso, professora? Ele não carrega aquela quantidade, né, aquele purgênico daqueles indivíduos, né? Então, não tem como você... Aí a gente tem algumas teorias que a gente vai ver, né, professor, mais pra frente, que... Joga na tela, por favor. Transmissões de características, elas pode passar, Plínio, só podem ser transmitidas, herdadas, a partir dos genes. Exatamente. E isso a gente conhece, sabe muito bem, tem esse embasamento. Por quê? Por que que eu não tenho semelhança com a professora Tabita? Porque a gente não é da mesma família, a gente não tem linha genética. Tem a mesma herança. A gente não tem a mesma herança genética. Vocês estão entendendo? Então, seres vivos transmitem, digamos assim, transferem genes entre si. Mas quando eu só vou ter a mesma carga ou carga semelhante ao indivíduo se ele for da minha família, se ele for da minha linha genética. Entendeu? Essa troca só vai acontecer quando na reprodução. Aí você vai unir duas situações, né? Você vai ter uma carga genética dele, que ele herdou dos familiares dele, e eu carregando uma carga genética dos meus familiares. Se de repente a professora Tabita, com todo o seu charme e elegância, né? Eu consegui conquistar o professor Silvio, né? E a gente, de repente, tem um relacionamento e a gente tivesse um filho. A partir daí, sim, ia ser criado um elo genético entre nós dois e dali ia seguir uma família que poderiam apresentar tanto características minhas quanto características dela, entendeu? Então, é isso que a hereditariedade vem preconizando. Então, joga na tela para a gente ver conceito agora. Vamos lá. Então, a hereditariedade ela é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas através da reprodução. Como a professora, exatamente, como a professora Tabita acabou de falar. Essa reprodução, essa característica só vai acontecer depois que dois seres vivos, né, vão se reproduzir, criando a partir dali um elo genético. Então, essa informação genética é transmitida através de genes. Pode sublinhar aí genes, professora? Sim. Que é o que vocês vão ouvir muito falar por esses tempos agora, até o final do terceiro ano aqui na biologia, tá bom, pessoal? Porções de informações contidas, né? Ou seja, esses genes, eles são porções de informações contidas numa molécula que eu acho que você já ouviu falar muito, né? Você já está no terceiro ano, com certeza você já sabe, que é o... Aquele nome enorme, exatamente, né, professor? DNA, pessoal, tá? O que significa o DNA mesmo, professora? O ácido desoxirribonucleico. Aô, trem bom, hein, professora? Esse desoxirribonucleico, ele já causa um espanto, né, dentro da biologia. Mas se você está no terceiro ano, você já sabe muita coisa sobre essa molécula aí. Tá? Então, são porções de informações contidas no DNA dos indivíduos sob a forma de sequências de nucleotídeos. Isso mesmo, aqueles nucleotídeos, né, que são formados lá pela base... Dá uma palhinha para eles, né, professor? Exatamente. Os nucleotídeos, então, constituem esse DNA. E esse DNA, ele vai ter, então, olha aqui para mim, ele vai ter, então, o grupo fosfato, tá? A pentose e a base nitrogenada, né? Adenina, guanina, citosina, timina e uracila, aí diferenciando o RNA. E ainda tem, exatamente, era isso que eu ia falar. Ainda tem esse detalhe importante. Nós temos também um ácido nucleico chamado RNA. Né? A gente até aproveitar para dar uma lembrada disso aí. Uma palhinha. DNA e RNA. Nós citamos ainda há pouco aí no slide DNA, mas também existe o RNA. O que vai diferenciar um do outro? É justamente a pentose, é o tipo de açúcar, né, que está presente. Se for a desoxirribose, então vai ser um DNA. Se for a ribose, vai ser um RNA. Tá? E o RNA, só para te lembrar, ele é muito importante aí, principalmente na síntese proteica. E afinal de contas, né, nós somos formados aí de proteínas, então logo você já faz uma associação do quanto tanto DNA e RNA são importantes aí para a nossa existência, tá bom? Joga na tela aí, vamos lá?
Então, hereditariedade, né, é isso aí que nós falamos, é a questão da herança de características entre pais e filhos. Tá bom? Então, a gente tem dois tipos aí de hereditariedade. A específica e a individual, tá bom? A específica ela vai tratar aí de um grupo e a individual vai tratar de um indivíduo, tá? Vamos entender melhor isso. A hereditariedade específica seria o quê, professora? Essa hereditariedade, ela vai ser responsável pela transmissão dos agentes genéticos, que vão determinar a herança de características comuns. Presta atenção aqui. Vai transmitir as características, comuns a determinada espécie. Exatamente. Tá? Ou seja, um felino, por exemplo, ele é idêntico a um cachorro? Não. Existem características que quando você olha para o animal, pode olhar aqui, por favor. Aliás, faz aquele truque lá, meu diretor. Me põe lá no cantinho e deixa a imagem... Isso, né? É legal, isso aqui. Esse nosso diretor é top. Esse é o meu amigo Lobo, é o cara, né? Então, o que acontece? Nesse aqui, né? Nesse tipo de hereditariedade, trata de um grupo. É aquilo que eu falei do felino e do cachorro, por exemplo, né? Dos caninos. Quando você olha para um felino, algumas características dele vai fazer você perceber que ele não tem nada a ver com um cachorro, né? Assim como você olha para um macho, você vai perceber que ele é um macho porque ele tem características masculinas. Então, isso é um tipo, e as características femininas são distintas. Então, isso é um tipo de hereditariedade específica, ou seja, que trata de que eu receba as características típicas da minha espécie, né? E existe o quê? A característica individual, que é aquela característica que eu, professor Silvio Santos, vou possuir, o meu filho vai ter, que a professora Tabita vai possuir e que vai diferenciar ela de todos os outros seres humanos. No caso de nós seres humanos, mas isso eu estou falando de seres vivos de uma forma geral, entendeu? Vamos dar então aqui o conceito. Hereditariedade individual designa o conjunto de agentes genéticos que vão atuar sobre traços, certo? Traços e características próprias do indivíduo, que o tornam um ser diferente de todos os outros, assim fazendo que os filhos tenham características de seus pais. Exatamente. Então, temos aí dentro da característica, aliás, da hereditariedade, a específica e a individual, tá? Gene. O gene, ele é também, digamos assim, é o tijolo do muro chamado genética, né? O gene, através do gene, é que as informações vão se construir em um organismo vivo, tá bom? Tudo que existe no seu corpo, existe um gene responsável por aquela característica. Eu estou falando de características naturais, tá, pessoal? Estou falando, eu pintei o cabelo, agora o meu gene vai indicar que eu sou louro. Não, né? Não, eu vou jogar basquete porque eu quero que meu filho nasça alto, ele cresça, né, e seja uma pessoa alta. Então eu vou jogar basquete para isso. Não. Não é dentro da compreensão lamarquista, né? Exatamente. É a questão do uso e desuso, enfim. Não é assim que funciona, tá bom? Então o gene, ele é a parte do DNA que vai conter uma determinada informação que vai ser expressada no seu organismo, tá? Eu tenho um gene no meu DNA de que o meu cabelo vai ser preto. Então, naturalmente, o meu cabelo é preto. O meu gene tem essa informação, né? E os meus olhos são castanhos escuros. Eu não queria, né, falar isso para vocês, dar esse detalhe de castanhos escuros, mas tá bom, vou ter que falar. Não, azuis não, professor. Azul é brega. Recessivo, né? Não. Vamos chegar lá. Vai chegar lá. Mas então, gene, vamos lá. Aliás, vamos lá não, né? Já tá ali. Então, o que seria um gene? Joga só na tela agora para a gente ver. Isso. Na definição genética clássica, é a unidade o quê? Fundamental da hereditariedade, tá bom? Ou seja, não existe DNA se não existir gene, tá bom? Cada gene é formado por uma sequência específica de ácidos nucleicos, as biomoléculas mais importantes do controle celular, pois contém informação genética.
Exatamente. Então, olha aqui para mim, existem genes, pode, hoje eu estou a fim de aparecer, né? Existem regiões no nosso DNA que são chamadas de genes. E cada uma dessas regiões, que são os genes, eu estou basicamente repetindo o que eu já tinha falado, são responsáveis por uma determinada característica. E a dinâmica desses genes é que vai definir o que o meu corpo vai expressar. Então, se liga que o gene aí é uma porção do DNA responsável por uma determinada característica. E ele é formado por vários o quê? Vários nucleotídeos, né? Vários nucleotídeos juntos formam um determinado gene, tá bom? Uma coisa legal que o professor deu um exemplo, eu vou pegar esse gancho do exemplo dele, que quando ele falou lá do muro, né? Então, quando a gente fala da questão do DNA, os genes são os tijolos, são aquilo que vão dar a estrutura, a unidade que vai compor essa grande molécula, né, perceptível somente no processo quando a célula está em divisão, que são os cromossomos, que fazem parte, tá tudo ligado, tá, gente? Ao DNA. E aí, a gente sabe que quando você vai construir o muro, para que ele fique firme, são necessários aquelas... Pode tirar o professor Silvinho daí. Exatamente, tirei. Existem aquelas... como é que chama? Professor, me ajuda aí, que construção não é muito minha área. Aquelas estruturas de ferro, para você dar sustentação. As vigas. As vigas, E aí você coloca... Nessas regiões, que você, se você quiser aumentar o seu muro, você vai colocando ali. Então, quando a gente tem... Lá no slide, você viu ali os introns, os exons. A gente vai ter essa aula ainda, te acalma. Mas só dando uma palhinha. Então, essas regiões, existem algumas que são lidas, codificadas. Joga na tela, deixa só na tela para eu sublinhar o que a professora está falando. Vamos lá. Então, aí você tem essa estrutura do cromossomo, tá? E aí você vai ter os genes, e nesses genes você vai ter essas partes de maior, vamos dizer assim, resistência, sustentabilidade dessa unidade, que são os exons e os introns. E aí você tem nessas regiões coisas que são codificadas e outras que não são. Elas vão entrar no processo de transcrição, tá? Mas elas não vão ser codificadas para produzir as proteínas no processo de tradução. A gente vai ver isso. Mas eu tô te lembrando agora que existe essa situação, para que quando a gente chegue lá, você diga, não, a gente já falou aqui. Tá Exatamente. Bom? A questão dos introns e exons, que são regiões que codificam informação, e algumas regiões que não codificam, por exemplo, introns não codificam, exons codificam. Codificam o quê, professor? Informação. Existem partes do DNA que não são responsáveis, que não traduzem informação nenhuma no seu organismo. Mas são necessárias. Mas elas são necessárias por quê? Porque você tem uma linha evolutiva, ou seja, um dia eles podem ter funcionado, né? Eles podem ter tido funcionalidade. E isso, mesmo não funcionando na sua espécie, ou na nossa espécie, né, de uma forma geral, mas isso explica muito de como nós vivemos no passado, como a nossa espécie viveu e de onde esse animal, esse bicho-homem que somos nós, da onde que a gente veio. Esses genes que não funcionam hoje acabam indicando coisas do passado, né? Não é isso? Então joga na tela, vamos continuar. Então é isso. Vamos lá agora para o locus. Locus o quê, professor? Locus gênico. O que é o locus? O próprio nome ele já sugere, né? Locus vem de local. Ele é o local... a casinha, né? Exatamente. Ele é o local onde o gene se encontra no DNA. Então, o locus gênico de uma determinada proteína, de um determinado gene, é tal, a gente chama de locus, tá bom? Então ele vem do latim, do plural, loci, né? Significa lugar. É o local fixo num cromossomo onde está localizado determinado gene ou marcador genético. Ou seja, o gene ele tem um endereço dentro do cromossomo, tá bom? Quando se trata de genética aprofundada e profissional, os geneticistas se referem a um determinado gene com um determinado tipo de endereço, né? O locus gene tal do cromossomo 30, né? Enfim, tá bom? Então, a lista organizada de loci ou de locus conhecidos
para um cromossomo é chamada de mapa genético, ou seja, um mapa genético ele vai ter aí a localização de vários genes envolvidos numa determinada situação que esteja sendo estudada, não é isso, professora? Olha só, gente, quando o professor estava falando na aula 1, ele trouxe a questão, né, do SARS-CoV-19, do estudo, né, de do envolvimento para compreender, eles fizeram justamente isso, né? Trabalhar, porque a gente sabe que os vírus, eles vão ser portadores ou de DNA ou de RNA. Ou de RNA. E aí, eles fizeram esse mapeamento do SARS-CoV-19 para poder entender o funcionamento. Olha, gente, é um negócio, assim, muito tenso, né? Para quem não é da área da genética, fica olhando assim, falando, não, eles fizeram uma corrida sobrenatural para poder entender e fazer esse mapeamento desse gene, desse vírus. Exatamente. E é interessante, porque é bem contemporâneo isso, né? A gente está falando de genética e no momento a gente está sofrendo uma pandemia que tem tudo a ver com a questão genética do vírus. Então, primeiro precisa-se fazer um mapeamento genético do vírus para entender ele e procurar qual gene que causa a virulência desse vírus. Qual é o gene? A potencialidade dessa Exatamente. virulência. Qual é o gene mais agressivo que faz com que ele seja agressivo? Tem uma proteína até chamada spike, que é produzida por um determinado gene desse vírus. Entendeu? Então, a partir do momento em que eles sabem o locus, por exemplo, do gene que tem nesse vírus, que é responsável de fato, pelos sintomas, pela causa da doença, pela infecção, então vão trabalhar em algum tipo de substância que vá inibir esse gene. Você está entendendo o porquê que é interessante o estudo da genética? Muito. E, no caso, esses conceitos, esse gene vai estar num determinado local do DNA ou do RNA do vírus. E esse local é chamado locus gênico. Tá bom, pessoal? Vamos lá, tem mais conceito aí para vocês. Então, o que é um locus gênico? É um local onde o gene se encontra dentro de um cromossomo, tá? Então, o mapeamento genético é o processo de determinação do locus para um determinado caráter fenotípico. Segura aí que a gente vai já chegar aqui. Exatamente, é isso que eu pensei aqui, né? O fenotipo já é uma palavra nova, mas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, você percebe ali que existem 2 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, portanto, nós temos 23 pares de cromossomos. Então, ali tem um par. Você percebe que o gene, né, ou alelo, né, azul e o alelo vermelho, eles estão em um determinado local, cada um em seu cromossomo. Entendeu? Então, na mesma altura, vamos dizer assim. Na mesma altura. Entendeu? Aqui, ó. Altura. Quando um gene está na mesma altura em que o outro, mesmo em cromossomos distintos, a gente diz aí que eles são genes alelos. É mais uma informação aí que a gente já estou aqui passando para vocês. São genes alelos, ou seja, são genes que se encontram lado a lado nos cromossomos, tá? Vão determinar uma característica, tá? Que aí a gente vai falar lá sobre o caráter fenotípico, mas que te acalma. E sendo que você está vendo que tem cores diferentes. Por que isso? Porque, apesar de eles causarem ou serem responsáveis por uma característica, a mesma característica, exatamente, por isso são alelos, eles podem não... Por exemplo, pode ser cabelo. Característica cabelo, aí vai ser ondulado, liso, crespo, bem acentuado, enfim, tá? Cor dos olhos. Ah, sim, esses alelos são responsáveis estão nesse locus gênico, são responsáveis pela cor dos olhos. Mas a gente sabe que tem uma variedade de cores aí, tá? Exatamente. Então, um gene, mesmo indicando uma característica, né? Como a professora falou, cabelo. Mas existem vários tipos de cabelo. Tem um cabelo crespo, tem um cabelo liso, tem um cabelo loiro, tem um cabelo preto, tá? Ele vai fazer par com o outro, que também indica cabelo. E dependendo dessa combinação, um dos dois vai prevalecer, tá bom? Então, voltando lá, joga lá. Então, isso aí é o locus gênico e nós vimos ali que são genes alelos porque estão um ao lado do outro, tá? Então, a gente tem uma estrutura, né, de cromossomos, nós temos aí essas regiões, cada um desses lados, né, dessas perninhas aí, lado direito e esquerdo, desse X que você está vendo, né, fazendo uma comparação assim bem simplória, como se fosse um X.
Cada uma desses lados a gente chama de cromátides, tá? São cromátides irmãs. Diga, professora. Vale ressaltar uma coisa, gente. Quando a gente vê a visualização no xizinho que o professor está falando aí, quando a gente identifica esse X, ele está condensado. Exatamente. Porque o DNA na célula, no núcleo lá da célula, ele não é visível. Você vê somente aquela região escurecida dentro do núcleo que você sabe que ali está presente o DNA. Mas quando ele está nesse formato aqui, ele está condensado. Então fica fácil da gente estar estudando e vendo os processos ali de mitose, meiose, tá bom? Exatamente. Então nós temos aí as regiões distintas, né, de um cromossomo, o centrômero, que é essa parte onde fica a cintura do X, digamos assim, né? É onde eles têm uma ligação. Os telômeros, que são as partes mais extremas, tanto de cima quanto de baixo, Da canetinha. né, do cromossomo. Dentro desse cromossomo, né, existem os vários genes responsáveis pelas várias características. Lembrando que nós temos 46 cromossomos, no nosso caso, seres humanos. O normal, nosso cariótipo, é formado por 46 cromossomos. E em cada cromossomo desse existem milhares de genes responsáveis pelas várias características do nosso organismo, né? Então aqui, ó, você vê que o centrômero dele, ou seja, a cinturinha desses cromossomos, podem variar na sua posição, né? Então nós temos aí o metacêntrico, quando ele é bem no meio, submetacêntrico, quando ele é acima um pouquinho do meio, acrocêntrico, quando ele já é mais perto lá da parte mais alta, né, dos telômeros, né? E o telocêntrico, que já é lá, de fato, né, na região telomérica do cromossomo. O acrocêntrico parece um alicatezinho, né? É. Então é isso. Cariótipo, a professora falou ainda há pouco. Presta atenção agora. Sobre o cariótipo. O cariótipo, pessoal, nada mais é do que o conjunto de cromossomos de uma célula, organizada de acordo com sua morfologia. Então, ali nós temos, aí nessa distribuição esquemática, nós temos 46 cromossomos, ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos, né? Então, aí nós temos lá, ó, o par 1, par 2, par 3 e assim vai. Vocês concordam, né? Se são 23 pares, ao todo são 46 cromossomos, tá bom? Então, qual é o cariótipo do ser humano? 46 cromossomos, né? É o conjunto de cromossomos, é a visão de tudo, tá? Isso a gente faz muito aí em terapia genética. A gente não, né? Os geneticistas. Eles fazem cariótipo para ver estruturalmente, visivelmente, o que tem de errado naquele cariótipo. Como, por exemplo, não vou dizer de errado, mas vou dizer de anormal, né? Como, por exemplo, quando... Me põe na tela aqui, junto com o slide, por favor. Isso. O que tem de errado, por exemplo? Quando síndrome de Down, que é lá no cromossomo, no par de número 21. Lá ali, professora, no número 21, vai aparecer mais um cromossomo, vai aparecer um terceiro cromossomo. Por isso é chamada de trissomia do 21, entendeu? Então vai ser um cariótipo alterado, vai ser um cariótipo com 47 cromossomos ao todo, mas o normal é 6. Ah, porque é 47, então eu sou um ser humano mais aprimorado? Não, você é um ser humano geneticamente falando... Houve alguma falha, né? Exatamente, geneticamente falando, normal se você tiver 46. Se você tiver menos ou mais, não é uma situação normal e alguma característica pode ser expressada no seu organismo devido a essa alteração, tá bom? Então, o cariótipo, como está aqui em cima, é isso, é o conjunto de células, aliás, é o conjunto de cromossomos de uma célula, tá bom? Continuando, nós temos aqui, me tira aqui da tela, por favor, nós temos aqui agora um cariótipo de verdade, digamos assim. Ali estava desenhadinho, né, em computador. Aqui não, aqui é como um cariótipo se expressa de verdade quando você faz um exame. Isso é como se fosse a visão de um exame de cariótipo. O médico ele quis analisar, o geneticista ele quis analisar a estrutura cromossômica desse indivíduo. Diga, professora. Desculpa, professor. Não, pode. Vale ressaltar que para chegar a essa imagem aí, eles retiraram essa célula desse indivíduo, induziram o processo de reprodução, de desenvolvimento, né, reprodução, divisão, para que ele se condensasse. E aí eles pegam
todos condensadinhos, eles tiram foto da célula com esses cromossomos condensados. E aí é um trabalho bem minucioso, porque eles vão ter que comparar. Por isso que eles têm lá o metacêntrico, o telocêntrico, e vale ressaltar, né, professora, que isso aí não é grandão do jeito que vocês estão vendo na tela. Isso aí, claro, está muito ampliado. Isso aí é feito com aparelhos específicos, né? Tem uma etapa manual, que eles vão recortando e aí vão comparando o tamanho, vendo a posição do centrômero, e aí para chegar nisso aí. Organizando os pares que tem semelhança de tamanho, tanto é que você vê que segue uma lógica, do maior até o menor. Dá trabalho, viu? Dá muito trabalho. Continuando, vamos lá, joga na tela. Genótipo. Genótipo nada mais é do que o conteúdo genético do indivíduo, tá? Então, genótipo é um termo usado para se referir à constituição genética de um indivíduo, tá? Em outras palavras, podemos dizer que o genótipo se refere à soma de todos os genes encontrados no indivíduo. Então, genótipo, olha aqui para mim rapidão. Genótipo, você enxerga? Não, você não enxerga genótipo. Você não enxerga genótipo. Genótipo é o gene que está dentro de mim. Por exemplo, o gene que indica que eu vou ter cabelo preto, tá? Então, o genótipo indica isso. Já o fenótipo, joga na tela de novo. O fenótipo, ele vai estar aqui, ainda aqui a gente ainda tem algo sobre o genótipo, eu vou já voltar aqui se for o caso, tá? Cadê ele? Pô, tá longe, professor, eu pensei que estava pertinho, né, a definição, mas, enfim. Volta um pouquinho. Isso. Enfim, tá? Volta. É que eu achei que o fenótipo já ia estar no próximo slide. Mas, enfim, então o genótipo é o conjunto de genes de um indivíduo, né? Os termos heterozigoto e homozigoto são usados para simplificar a descrição do genótipo de um organismo diploide, tá bom? E um único locus gênico. Então, em um indivíduo, é aí que entra a questão do azão e do azinho, né, professora? Isso. Quando a gente usa azão, a gente quer dizer que é um determinado gene, a gente exemplifica com A. E um gene, quando a gente usa azinho, né, a gente está dizendo que ele significa outra característica. Azão quer dizer uma coisa, azinho quer dizer outra. Mas quando eles caem junto, no mesmo locus gênico, ou seja, quando eles são genes alelo, eles vão se misturar e, de alguma forma, uma das duas características vai prevalecer. Quando eles são iguais, né, são homozigotos. Como é uma dupla igual, você vê ali verdinho com verdinho, homozigoto. Quando é uma dupla de genes diferentes, é heterozigoto. Tá? É um termo de genética para indicar que os alelos presentes em um locus genético são idênticos. Tá? Olha lá, Bzão, Bzão, em uma determinada região. Bzão, Bzinho, ali já é heterozigoto, né? Tá ali, ó. E quando eles são Bzinho, Bzinho, são iguais homozigotos. Se forem diferentes, heterozigotos. Tá bom? Aqui é um outro exemplo, né? Azão, azão, homozigotos. Azão, azinho, heterozigotos. Azinho, azinho, homozigotos, no caso recessivo, né? Na genética, os seres homozigóticos ou homozigotos possuem pares de genes alelos idênticos. São homozigotos. E heterozigotos se caracterizam por quê? Porque possuem dois genes alelos distintos, portanto, diferentes. Tá bom? Portanto, o termo genótipo, né, ele vem o quê? Refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, os genes que ele possui. Por exemplo, uma determinada característica é homozigota dominante, então ela vai ser Vzão, Vzão. Se ela é homozigota dominante, Vzão, Vzão. Se ela é heterozigota, então quer dizer que um gene é diferente do outro, Vzão, Vzinho. Só um exemplo aqui, gente, tá? Professor, Vzão, Vzinho, Vzão, que homozigoto, heterozigoto. Vamos lembrar aqui o seguinte, quando a gente fala de homozigoto, a gente está falando de genes alelos idênticos. Ou eles são Vzão, Vzão, ou eles são Vzinho, Vzinho, tá? Dominantes ou recessivos. Os héteros, Vzão, Vzinho. Quando a gente fala dessa questão de dominância e recessividade, aí a gente está falando sobre, por exemplo, a habilidade de a pessoa dobrar a língua ou não conseguir. Então, o não conseguir dobrar a língua é uma característica excessiva, vamos dizer assim, tá? E você dobrar a língua, automaticamente vai ser dominante. Dobrar, isso.
né? E o fenótipo, diferente do genótipo, o fenótipo é aquilo que você enxerga quando você me olha. Ou seja, o meu genótipo diz que meu cabelo é preto, mas o meu fenótipo expressa esse cabelo preto, ele vai expressar essa característica, tá bom? Então, fenótipos são características, né, observáveis ou características de um organismo ou população, morfologia, né, desenvolvimento, propriedades bioquímicas, enfim. Logo, é o resultado da interação dos fatores ambientais com os genes do organismo. Vem para cá comigo, professora. Vamos finalizar essa aula aqui juntinho. Então é isso aí, pessoal. Olhando aqui, falamos sobre conceitos genéticos. Como eu falei, muito importante para você entender todo o desenrolar do conteúdo, não é isso, professora? Com certeza. Aí a gente viu vários conceitos, mas fique ligado que na hora da revisão a gente vai reforçar isso aí. Tchau, tchau. Vamos para a revisão.